فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em primeiro lugar, é de expressar louvores e gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta oportunidade de cá presente estarmos com o único objetivo, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala, para cumprir com o pacto que nós fizemos com Allah subhanahu wa ta'ala, a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E não só que a saudação da nossa parte e que a bênção da parte de Allah subhanahu wa ta'ala seja derramado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e esta saudação extensiva para seus companheiros, suas esposas, seus filhos, em suma todos aqueles que abraçarem esta nobre causa da expansão do Islã até ao último homem. Insha'Allah, hoje falarei acerca de algumas qualidades do servo do Rahman, algumas qualidades dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quando cria o universo, Allah subhanahu wa ta'ala cria o ser humano, e dentre os seres humanos Allah subhanahu wa ta'ala foi excepcionando cada um com o seu grau. Allah subhanahu wa ta'ala, quando chama a atenção à humanidade, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhan nas, que ouve os seres humanos. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando chama a atenção um grupo de crentes, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ouve-os que trouxeram a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona ou faz menção às qualidades dos servos do Rahman, as qualidades dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. No Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, a partir do versículo 63 até ao final do versículo, até ao final deste surat, Allah subhanahu wa ta'ala vai elucidando ou vai mostrando as qualidades dos servos do Rahman, as qualidades dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós somos seres humanos e somos criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos somos seres humanos e somos criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas dentre nós existem aquelas criaturas que são mais chegadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Existem aqueles que cumprem com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, que cumprem com o pacto que Allah subhanahu wa ta'ala fez, ou então com o pacto que eles fizeram com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala no Surat Furqan ele diz: Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, que os servos do Rahman, os servos de Allah subhanahu wa ta'ala são aqueles yamshuna ala al-ardi hauna, são aqueles que andam pela terra humildemente. Esta é uma das qualidades que faz com que as pessoas tenham a percepção que eu faço parte dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. O andar na terra, caminhando, de que forma a gente anda na terra?
cada um de nós vai se perguntar: será que eu ando humildemente? Será que eu ando humildemente ou tento aparentar para as pessoas o que de verdade eu não sou? Então, uma das qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala extrai para os seus servos é andar humildemente na terra. E Allah subhanahu wa ta'ala em frente diz: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. E estes servos, dentre esses que eu excepcionei, que são meus servos, quando eles se encontram numa disputa com os jahil, aqueles cujos estão na arrogância, estão na perdição, quando eles se envolvem em uma conversa ou então uma discussão com esses servos, o que estes servos do Rahman, o que esses servos de Allah subhanahu wa ta'ala faz? O que eles fazem? Eles não entram em choque, simplesmente eles dizem salam, eles dizem que eu estou em paz. Eu estou em paz. E ele retira-se daquele agrupamento. Então nós vamos se perguntar: se eu estou na comunidade e eu estou com meu vizinho e este meu vizinho entra em choque comigo, será que eu consigo trazer esta paz dentro de mim e este meu vizinho? Então cada um de nós vai se perguntar. E Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz o seguinte: a qualidade de um crente, a qualidade de um muçulmano, a beleza de um muçulmano está em o quê? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Que a beleza na religião, a beleza de um muçulmano dentro da religião está em o quê? Tarkuhu ma la ya'nihi. Deixar tudo aquilo que não faz parte dele, ele deixar afora. Mas hoje, se a gente olhar para a nossa sociedade, olhar o que a gente vive hoje, você vai olhar para alguém que diz que é muçulmano, alhamdulillah. Você vai olhar para alguém que diz que é mu'min, alhamdulillah. Mas ele está envolvido em toda a confusão. Ele está envolvido lá. Será que esta pessoa está a trazer esta beleza dentro do Islã? Será que esta pessoa está a trazer esta qualidade da beleza dentro do Islã? E como ele se espelha na comunidade? Quando as pessoas olham para ele, eles vão dizer que esse tem um comportamento do não muçulmano. Este tem um comportamento de não muçulmano. E como as pessoas hoje, prezados irmãos, as pessoas não correm simplesmente na pessoa. Não correm simplesmente na pessoa. O que as pessoas mais atacam é a religião. É o que? É a religião. A gente, primeiro, denegrimos o Islã. Denegrimos o Islã através da nossa conduta. E prezados irmãos, estimadas irmãs, este Islã, wallahi, este Islã que chegou para nós, vou dizer, chegou para nós na bandeja. Que chegou para nós na bandeja. Existiam povo, existiram pessoas que choraram tanto para poderem ser abrangidos com este mesmo Islã. Existem pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma barreira dentro deles, colocou um selo, cujas estas pessoas não têm oportunidade ou não terão oportunidade até que Allah subhanahu wa ta'ala leve eles deste dunya. Não terão a oportunidade de assim abraçar o Islã. Mas alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu este Islã com muita facilidade. E o que a gente atribui a Allah subhanahu wa ta'ala é denegrir o próprio Islã. Através da nossa conduta. As pessoas vão refletir a nossa conduta com o Islã. As pessoas vão dizer, afinal, o Islã é assim. Os praticantes do Islã são assim. Porque a nossa conduta. E nós, Allah subhanahu wa ta'ala, já nos excepcionou, já nos tirou daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala considera como se fossem seus servos. E Allah subhanahu wa ta'ala no Surat Furqan vai ainda mencionando muitas qualidades dos servos do Rahman. E dentre elas também Allah subhanahu wa ta'ala diz que os servos do Rahman são aqueles que quando وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Nós, alhamdulillah, saímos no mês, estávamos no mês
em que nós, alhamdulillah, conseguimos selar tudo que a gente, ou então que algumas pessoas acham que não podiam fazer dentro daquele mês, mas fora do mês, eu estou a referir do mês de Ramadã. Nós estamos dentro do mês de Ramadã, em que as pessoas disseram, antes de chegar o mês de Ramadã, disseram que eu consumo bebida alcoólica, mas estou a entrar dentro do Ramadã e eu tenho que deixar de consumir bebidas alcoólicas. Eu tenho que deixar de consumir bebidas alcoólicas. Eu falo mal das pessoas, mas estou a me aproximar de um mês em que eu tenho que parar de falar mal das pessoas. Eu usurpo, roubo bem das pessoas, mas tenho que parar porque estou a entrar no Ramadã. Então as pessoas, de uma e de outra forma, deixaram de praticar tudo que era prática de malidade, porque estavam a entrar no mês de Ramadã. E o Ramadã terminou. O Ramadã terminou. E as pessoas hoje, depois de Ramadã terminar, o que as pessoas fizeram? O que as pessoas fazem? Voltam para a sua rotina normal. Voltam para a sua rotina normal. Será que, ou então, nós estamos a cumprir, ou estamos a ser, dentre esses servos que Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, quando estes servos, meus servos, quando eles passam num agrupamento não lícito, eles passam kirama, como se nada estivesse a acontecer. Eles passam despercebido. Ele passa de uma discoteca como se não tivesse passado nela. Ele passa de um bar como se não tivesse passado neste bar. Ele passa numa mulher estranha como se não tivesse passado numa mulher estranha. Ela passa num homem estranho como se não tivesse passado num homem estranho. Será que nós estamos a fazer isto? Ou nós somos dentre aqueles que conseguimos preservar os nossos ouvidos dentro do Ramadã, mas fora do Ramadã nossos ouvidos estão preparados para ouvir todo tipo de coisa? Conseguimos nos preservar a nossa mão de usurpar bem das pessoas dentro de Ramadã, mas fora de Ramadã a gente volta a usurpar? Conseguimos nós respeitar, colocar as pessoas, ou então olhar para as pessoas de uma forma igual, como se não tivesse nenhuma desigualdade dentro do Ramadã, mas fora de Ramadã a gente conseguiu trazer isto? Será que nós estamos estamos inclusos neste versículo em que Allah subhanahu wa ta'ala diz وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, quando eles passam no lugar em que há coisas fúteis, há muita futilidade lá dentro desse lugar, eles passam como se nada estivesse a acontecer. Ele está fora de Ramadã, alhamdulillah, ele consegue baixar seu olhar, alhamdulillah, ele controla a sua língua, alhamdulillah, ele controla os seus ouvidos, ele consegue não rebaixar as pessoas, consegue não humilhar as pessoas, não olhar para as pessoas como se fossem, estes são da classe baixa, estes são da classe alta, eu tenho que tratar bem estes, tenho que tratar mal essas pessoas. Ele consegue trazer o ambiente que ele trazia fora de Ramadã, dentro do Ramadã. Fora de Ramadã, ele consegue trazer aquele ambiente que ele trazia dentro do Ramadã. Se nós, alhamdulillah, conseguirmos fazer isto, então nós, alhamdulillah, estamos dentre aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala diz que são servos do Rahman, são servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Pessoas vão dizer, como eu não sou servo de Allah, se eu sou criatura de Allah? Vão dizer, por que eu não sou hoje, por que eu não sou servo de Allah, enquanto Allah é quem me criou? Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando Allah concede um grau a uma classe, Allah subhanahu wa ta'ala excepciona. Allah subhanahu wa ta'ala, vejamos, quando Allah fala sobre o fim do mundo, fala sobre o Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala não chama uma classe. Allah não diz, Ya ayyuhalladhina amanu taqu rabbakum. Allah não diz isso. Allah diz, Ya ayyuhannas taqu rabbakum. Ou vós seres humanos, crente, não crente, muçulmano, não muçulmano, criança, senhora, homem, velho,
jovem, Ya ayyuhan nas, ó vós seres humanos, taqu rabbakum, tema o vosso Senhor. Inna zalzalata sa'at shay'un azim. Porque na verdade o tremor da terra é uma realidade, vai acontecer. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós crentes. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, ó vós crentes, Allah subhanahu wa ta'ala aqui não está a chamar a humanidade em geral. Allah não está a chamar a humanidade em geral. Allah está a chamar uma classe de pessoas. Aqueles que trouxeram a fé é Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que trouxeram a fé é Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz, Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que creram, ó vós que trouxeram a fé é Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é excepcional. E Allah está a dizer, Wa ibadur rahmani alladhina, Allah está a excepcionar. Os servos de Allah são aqueles, os servos de Allah são aqueles que andam pela terra humildemente. E não só, são aqueles que pernoitam, ou então eles se encontram no ibadat, adoração das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles estão envolvidos na prática da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Estes são servos de Allah subhanahu wa ta'ala. E Nabi Karim alayhi salatu wa salam diz, também para você trazer, você é servo de Allah, é servo do Rahman, para você mostrar esta qualidade para as pessoas, então deixe tudo aquilo que não te diz respeito. Deixa par tudo aquilo que não te diz respeito. As pessoas, você vai espelhar, as pessoas vão olhar para si como se tu fosse um bom reflexo. Quando a gente tem um espelho que tem uma racha, se a gente vai olhar, é lógico que aquele espelho vai nos dar uma imagem um pouco ou inclinada, de uma forma geral, a imagem não vai refletir o que nós somos na verdade. Então, nós temos que ser aquele espelho que não tenha racha, temos que ser aquele espelho que não tenha pinga, temos que ser aquele espelho que as pessoas vão olhar. As pessoas vão olhar, vão dizer que sim senhor, esse está a refletir a imagem do Islã. Como Nabi Karim alayhi salatu wassalam, Nabi Karim alayhi salatu wassalam conquistou as pessoas para o Islã. Conquistou as pessoas para o Islã, não foi através da força. Não foi através da força. Nabi Karim alayhi salatu wassalam, como conquistou as pessoas para o Islã? Os sahabas, como conquistaram as pessoas para o Islã? Através da aparência, da prática, de tudo que eles faziam, o modelo de vida deles, as pessoas começaram a amar o Islã. Eles, quando entraram na cidade, as pessoas olhavam eles como se fossem inimigos, como se fosse inimigo, mas dentro da cidade, Nabi Karim alayhi salatu wassalam com os seus companheiros, eles viveram dentro da cidade, eles mostraram às pessoas o que Islã é, qual é a conduta de um muçulmano, como deve se comportar um muçulmano. As pessoas foram ver que na verdade esta religião merece ser seguida. As pessoas entraram no Islã. Hoje nós estamos dentro do Islã, as pessoas olham para nós, as pessoas olham para nós, olham para a nossa situação de vida. As pessoas dizem, eu prefiro deixar de ser muçulmano e ir na Universal. Eu prefiro deixar o Islã e ir na Universal. E eu prefiro deixar o Islã ir na Católica. E eu prefiro deixar o Islã ir no budismo. Por quê? Porque você vê aquele muçulmano tem esta, tem aquela conduta. Aquele muçulmano está a fazer isto, está a fazer aquilo. Está a fazer isto, está a fazer aquilo. Então nós somos motivo sobre o qual alguns irmãos, até dentro do Islã, só de olhar, eles recuam. Estamos a tirar as pessoas no Islã. Por quê? Porque nós não estamos engajados na prática do Islã. Na prática do Islã. Para nós, alhamdulillah, o fato de aceitar o kalima la ilaha illallah também é de louvar. O fato de aceitar o kalima é de louvar. É de louvar, alhamdulillah. Nós aceitamos kalima, pronto, sentamos em casa. E as pessoas vão olhar. Será que o fato de ser muçulmano é só aceitar o kalima? O fato de ser muçulmano é só aceitar o kalima? É claro que não. Existem diretrizes que devem ser seguidas dentro do kalima.
O calma não veio só para ser aceito e as pessoas dizerem que pronto, sou muçulmano. Porque dentro do calma existem diretrizes que devem ser seguidas. Está lá o salat, está lá o zakat, está lá o hajj. Devem ser seguidas. E as pessoas quando praticam isto, as pessoas olham para as pessoas dizem que mashallah, que religião. Mashallah, que religião. E as pessoas ganham esta vontade de quererem seguir o Islã. Mas nós, por falta de interesse da nossa parte, nós conseguimos fazer com que as pessoas não entrem no Islã. As pessoas se distanciam do Islã. As pessoas se distanciam do Islã. Mas não deveria ser o nosso papel. O nosso papel era de mostrar às pessoas o que o Islã é. O que o Islã é. O Islã não está simplesmente na língua, está na prática. O Islã não está simplesmente na língua, está na prática. Quando a gente praticar, as pessoas vão dizer que sim, senhor, este sim é boa prática. Você vê hoje, alguém está como um empresário, alguém está como um patrão, emprega alguém como um muçulmano, o tratamento que ele dá a esta pessoa, a pessoa fica em dúvida, será que este é mesmo muçulmano? Será que este é mesmo muçulmano? A pessoa é empregada, ele é muçulmano, a pessoa é muçulmana, mas está diante do seu patrão, o comportamento que ele traz diante do seu patrão, o patrão diz, será que este é muçulmano? Qual foi o erro de eu ter empregado um muçulmano? Qual foi o erro de eu ter dado trabalho a um muçulmano? Então as nossas ações refletem a nossa religião. Reflete a nossa religião. Você vai ver, isto é comum. Nós, hoje é sexta-feira, alhamdulillah, as pessoas que estão fora, temos visto várias vezes, as pessoas que estão fora, estamos a falar das pessoas que estão necessitadas. Quando chegam sexta-feira, um grupo de pessoas, eles saem com o objetivo de pedir caridade. E em que loja essas pessoas vão pedir caridade? Nas lojas do muçulmano. Porque ele sabe que o muçulmano tem um coração, tem um bom coração, tem um coração mole. Este muçulmano vai ajudar. E você tem uma aflição. Quando se aproxima alguém, ele vai dizer, vai tentar falar com o Bai X. Aquele, por causa da religião, ele vai aceitar. Então, as pessoas, hoje, eles entendem que através da religião, as pessoas mudam o seu coração. As pessoas mudam o seu coração. Mas esta não é a realidade que a gente está a viver hoje em dia. Você pensa 2, 3 vezes. Você vê alguém, eu cheguei naquele bairro, e a resposta que aquele bairro me deu, nem vale a pena. Nem vale a pena. E as pessoas já têm medo do muçulmano. As pessoas têm medo do muçulmano. Então nós não devemos ser o fato de afugentar as pessoas. Nós devemos ser aquelas pessoas sobre as quais eles, tendo alguma preocupação, alguma necessidade, não estou aqui a abrir caminho para a gente hoje, alhamdulillah, começarmos a olhar agora para os que estão no nível alto, que não, aquele bairro, disse que temos que aproximar aquele bairro, qualquer coisa. Não estou a falar isso. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando concede, é para a gente ajudar. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre os servos de Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala diz que são aqueles que quando eles dão algo, eles não excedem um limite e não também diminuem. Eles não excedem um limite e não diminuem. Eles estão no grau dos servos de Rahman. Estão no grau dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que dão algo a alguém, mas eles não olham para esta pessoa. Se esta pessoa é de classe alta, eu tenho que dar também. Tenho que dar uma quantidade tal. Isso aqui é da classe baixa, tenho que dar assim. Então eles não olham para isso. Eles são equitativos. Vê Baixis, pediu coisas que eu quero oferecer. Ofereço ele aquele valor. Se viesse Bai fulano, eu também daria aquele valor. Veio este, tem esta preocupação, e eu dou este valor. Se vir o fulano X também com a mesma preocupação, eu também vou dar o mesmo valor. Então não veio este com esta preocupação, só porque para ele está numa classe baixa, vou dar aí alguma quantidade ínfima. Mas este aqui está num grau um pouco alto, vou dar aqui um pouco
alto. Então nós estamos a fugir da realidade de Allah subhanahu wa ta'ala, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz que os servos de Allah são aqueles que quando eles oferecem algo, eles são equitativos. Não baixam e não dão muito alto e nem dão de um grau inferior. Só por causa do tempo, eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a compreensão a mim e cada um de nós que está aqui presente. A partir de hoje, vamos ser praticantes de boas ações e sejamos nós dentre aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu como se fosse o seu servo. Não sejamos nós aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente disse Ya ayyuhan nas. Dentro de Ya ayyuhan nas nós temos que nos retirar. Nós temos que nos retirar. Nós estarmos no lugar, ou então num patamar daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala diz Ya ayyuhal ladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala diz Allah subhanahu wa ta'ala diz Wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi hauna. Assim sucessivamente. Assim como Luqman também, quando aconselhava o seu filho, Luqman disse para o seu filho, deixou este conselho muito importante, disse para o seu filho que meu filho, não vire as costas para as pessoas. Não vire as costas para as pessoas. Enquanto eles estão a dirigir palavras para si, não vire as costas para as pessoas. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não gosta daqueles que estão no grau de arrogância. Então vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos inclua dentre aqueles que são servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por aqui termino. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a compreensão a mim, assim como a todos vós que estão aqui presentes. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.